Bom, pessoal, hoje vamos falar a respeito de planejamento de colheita. A colheita de uma fazenda de café é um período de grande trabalho, uma demanda operacional muito grande, que exige um planejamento e uma análise deste planejamento muito bem feita para poder cumprir com exigências técnicas da cultura. Não podemos colher um café muito tarde, pois se esse café seca na planta, ele vai induzir a planta a produzir etileno, vai depauperar muito a lavoura, causando perda de produtividade desses grãos que secam no pé. Hoje já tem pesquisas realizadas pela equipe da Universidade Federal de Lavras, pela professora Dalise, mostrando esses dados, e também perda de potencial para o ano seguinte. Então, por exemplo, a gente está aqui numa região de Santo Antônio do Amparo, uma região aí em torno de 1.000 metros de altitude. O que a gente busca nessa região é finalizar a colheita de café da planta, né, num ano típico. Claro que tem anos que saem um pouco do normal, mas é finalizar a colheita de café de pé aí por volta do dia 10, do dia 15 de agosto, não passar mais do que isso, lembrando-se que quanto mais anteriormente foi essa finalização, melhor é para o ano seguinte. Então, o primeiro ponto do planejamento da colheita é realizar uma previsão de safra de cada talhão, da produtividade que está na planta, né, do café que ela tem no pé, e do potencial para o ano seguinte. A gente faz uma estimativa de safra para o ano corrente e para o ano seguinte. Por que é importante esse planejamento dos 2 anos? Em função dessa estimativa é onde vai dar o direcionamento de colheita. Se vai fazer uma passada de colhedora ou 2, se é uma lavoura de safra muito baixa que exige um cuidado muito especial, tem uma mão de obra disponível que vai colher manualmente. Todo esse planejamento de colheita, ele é feito conforme a previsão de safra da lavoura. E também, pessoal, se vai utilizar um maturador, né, no caso o etileno, se a gente vai fazer a aplicação do etileno ou não, e aí até já começar a fazer as avaliações de granação para encontrar o ponto adequado de aplicação desse maturador. O segundo ponto no planejamento da colheita é fazer a definição de qual que é a estratégia de colheita que a gente vai seguir. Nós já tivemos aí os vídeos na qual falamos a respeito das estratégias, dando exemplo de várias lavouras, né? E aí a gente define se a lavoura vai ser uma colheita manual, se vai ser uma colheita de uma passada de máquina, se vai ser uma colheita de 2 ou mais passadas de máquina, se vai ter um repasse de maquininha, como que vai ser feita a varrição da lavoura, né? Muitas vezes exige-se realizar a varrição mais de uma vez quando fica café remanescente, e também quando lavouras que serão colhidas manualmente. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a definição dos indicadores. Bom, o que são os indicadores? Indicadores operacionais são os números, né, de cada operação. Por exemplo, na primeira passada de máquina de uma lavoura que tem um bom alinhamento, que tem bons viradores, que vai fazer 2 passadas, que vai colher na faixa ali de 1.200 a 1.600 metros por hora. Essa operação ela vai demandar da máquina cerca de 3 a 4 horas máquinas por hectare. Esses indicadores também baseamos nas operações manuais. No caso de operação manual, por exemplo, de colheita manual de café de pé, a gente baseia-se em quantas medidas de café de 60 litros serão colhidas por serviço, né, por dia, porque em função disso a gente chega no final no dimensionamento dessa colheita, para avaliar se o número de equipamentos de colhedoras, tratores que a fazenda tem é suficiente para dar conta desse planejamento, e também do ponto de vista manual, para a fazenda conseguir esse pessoal, quantos panhadores que eles vão ser necessários, no caso de repasse de maquininhas, quantas maquininhas que vão ser necessárias para chegar ao fim. E por último,
uma análise desse planejamento. Sempre eu prezo muito dentro aí das nossas consultorias, dos nossos trabalhos, de estar olhando para o planejamento, em qual que é o prazo limite, qual que é a expectativa de finalização. E nesse primeiro planejamento, a gente já tem que trabalhar com uma estimativa de finalização bem antecipada, porque a gente sabe que tem vários percalços no meio da colheita que acaba atrasando. Por exemplo, tem desde 2020 que nós não temos praticamente chuvas durante a colheita. Esse ano, pelas previsões climáticas, talvez tenhamos chuvas durante a colheita. Então, muitos anos a gente já viu a colheita ficar parado 1, 2 semanas por causa de chuva. Então a gente tem que ter uma folga nesse planejamento para não ter surpresas desagradáveis.